E aí, pessoal, Matheus Botarro aqui, mais um episódio do Impulso Podcast, o seu podcast aqui em Cork. Tô aqui com hoje realmente é um convidado super especial. Ele é meu amigo pessoal, tá aí caminhando comigo aí nessa estrada de Irlanda já tem um bom tempo. Na verdade, praticamente desde quando eu cheguei, né? A gente chegou a ser flatmate quando eu morava em Dublin. Então, eu tô aqui hoje com um amigo, com um irmão aqui que a Irlanda me deu, Alberto Duarte aqui. Vamos falar um pouquinho. O Alberto é bem experiente em vários assuntos, um cara bem viajado e é um cara que veio pra cá com visto já, né? Veio pra cá já com emprego. Ele não precisou vir como estudante, né? Então ele vai contar um pouquinho dessa história aqui. Vamos lá, Alberto. Bem-vindo aqui ao episódio de hoje. É um Uhum. prazer poder recebê-lo, né? O prazer é meu. E vamos lá, a primeira pergunta que eu sempre faço é: de onde surgiu Apareceu a Irlanda, assim, Irlanda. né? Onde apareceu Irlanda, bicho? Onde Onde apareceu a Irlanda? apareceu a Então dá uma Irlanda? contextualizada do seu momento antes de vir pra Antes de Irlanda. Se vir você para tava em outro Irlanda. lugar, ou se tava no Brasil. Isso, não, acho que é legal, assim, tudo depende de como você encara a vida, né? Teve um certo momento lá em 2010, 2011 que eu resolvi que valia a pena internacionalizar minha carreira, né? Que eu estava trabalhando muito tempo no Brasil, eu trabalhava no mercado financeiro, estava entre Itaú, Santander, esses bancos e tal. Mas eu gostaria de trabalhar, tipo, num SPC ou num Santander fora do Brasil. E percebi, assim, que o inglês era uma barreira, ou o conhecimento de coisas fora era uma barreira. Então, em 2012, eu comecei a estudar mais para fazer um MBA fora do Brasil, né? E aí, em 2013, eu passei e fui estudar na China. Aí o pessoal pergunta assim, eu lembro que meu pai até falou assim, não, mas na China, você tá louco, o que você vai fazer na China? Isso é 2013, hein? Hoje vocês estão olhando a China aí, toda bonitona e tal, cheia de coisa diferente, mas, cara, 2013 era meio que terra de ninguém, ninguém sabia o que tinha na China. Não é que não era terra de ninguém, era meio uma incógnita, porque tava lá, a gente via as coisas made in China, mas não sabia exatamente o que era. E Mas também tinha aquela coisa já tinha internet essa época, mas não já, tinha tanta informação sobre isso, assim, é, sobre intercâmbio, sobre estudar na China, né? e tinha um negócio de a China é um país comunista que não deixa as pessoas Fazer o que fazerem o que querem. querem. Então tinha aquele negócio de comunista come criancinha, não sei o quê. Então fica aquele negócio que, pô, a China é um lugar meio esquisito. Então, quando eu falei isso, até meu pai falou, ó, Você tem certeza que é tá, lá que você você quer quer ir? ir? Eu falei, puxa, por que não? Ele falou, não, porque tem Estados Unidos, tem Europa. Eu falei, sim, Estados Unidos e Europa todo mundo vai. Eu quero, Quero fazer um diferente. eu quero conhecer um lugar diferente mesmo. A Ásia é diferente. Então eu fui lá. E como é que foi essa etapa aí? Essa foi até engraçada, assim, quando eu voltei de lá, eu falei, ó, pai, você não sabe o que eu fiz. Eu dei a volta no mundo e o mundo é redondo. Porque eu fui do Brasil para o México, passei um tempo lá, aí passei em São Francisco, que eu tinha um amigo Isso nos Estados nos Unidos? Estados Unidos, São Francisco, Estados Unidos, e daí meu inglês deu uma acelerada, porque eu falei, eu tenho que usar bastante inglês, porque eu vou fazer o MBA lá em Xangai, mas era um MBA de uma escola inglesa, de uma escola americana, né? Então é todo em inglês, apesar de ser em Xangai e tal, eu não aprendi muito mandarim, todo mundo vai perguntar, aprenda mandarim, não aprendi. Mas alguma coisa você Uma sabe. palavra eu sei, ni hao, oxinbiu A gente já trocou um papo em é, off em outras, é, 3 anos meia dúzia atrás, de palavras eu sei e tal, assim, é, eu consigo que é uma reconhecer. junção das letras que formam uma segunda Isso, palavra. exatamente. Então, quando você fala, é um alfabeto, não é um alfabeto, É uma são junção. desenhos, Ah, tipo assim, é pictogramas. é só pra galera que tá assistindo a gente poder entender assim: você tem um carro, então um carro tem um símbolo. A ambulância é aquele símbolo de carro mais um outro Mais uma símbolo. O signezinha. carro do bombeiro é o símbolo do carro mais o da Um ambulância e mais o fogo, do no um fogo, fogo, não sei o mais que. algum outro símbolo, né? Eles montam o racional, então assim, daí você fala, como que eu aprendo as palavras? Cara, não dá pra aprender, você tem que aprender 3.000 caracteres, porque os caracteres que É você o que. junta eles formam uma frase, uma palavra, um senso. Então é meio difícil. E também é uma língua com tons. Então tem tom médio, baixo, alto e muito alto. E isso diferencia Diferencia a a palavra palavra que é. completamente. Dá pra você falar, por exemplo, dá pra você falar. Eu não lembro exatamente as palavras, mas imagina que seja alguma coisa do tipo. Você pode falar, você é uma pessoa bacana, e você pode falar, você matou a pessoa. Só É, porque você errou o tom. é rotonga. Aqui também tem muitas palavras iguais. Sei lá, vou dar um É, exemplo aqui: sei lá, tree, que é árvore, e tree, que é tree. exatamente. Você errou a sua pronúncia. Errou a Mas, pronúncia mas às vezes, assim, isso é um problema, mas, por exemplo, o tree, você consegue às vezes pegar pelo pelo contexto. contexto que é o número. Às vezes lá, assim, você pode falar duas palavras que são opostas, mas
É a mesma coisa, tipo, eu matei Faz parte do sou contexto. feliz. E aí a pessoa Aí você olha não sabe pra... o que é. Exatamente, você falou o quê? Matou o cara ou... E então era melhor falar inglês mesmo Não, lá. totalmente. Não, mas esse curso era inglês. O curso era inglês e eu podia tentar falar mandarim pra conversar com as pessoas. Mas aí eu usava, que até é uma coisa legal, cara, seu celular é uma máquina muito legal. Como que eu falava com as pessoas no táxi? Eu pegava, digitava pra onde eu queria ir, dava um translate, ele mostrava o negócio e ainda falava pro cara, quero ir pra essa rua. Daí o cara respondia alguma coisa, eu dava o play, ele começava a falar alguma... Daí eu olhava assim, ele tá me falando que essa rua, esse daí custa $35. Ah, beleza. Então, sempre chinês ou qualquer povo magro gosta de negociar, né? Não, 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 não. $30 é muito, eu pago 20. Aí você mostrava pro cara, não, não, não. Então fica engraçado assim. Até um táxi dá pra você negociar com eles e faz parte da brincadeira Da do jeito, cultura deles, assim, é. né? Porque eles vão soltar o preço, se aceitar, se aceitou. Então, é assim que a gente ia. E lá na China aprendi muita coisa, aprendi que a China cara, por exemplo, acho que algumas pessoas aqui já devem ter ido ou conhecem Times Square, né? Sim. Ou É, pelo menos aqui o pessoal mais de Londres, de Dublin. Piccadilly Circus. Piccadilly Circus, exatamente. Luz, tal, bonito e tal. Cara, a Piccadilly Circus ou a Times Square é talvez 1% do brilho que é Xangai. Xangai, a perto de Naquele Pudong. final de tardezinha No ali. final, quando acende todos os prédios, você fica assim, maravilhado de tanta luz que tem. E o chinês gosta disso. Então, todos os prédios. Quando às vezes você pega uma rua que se passa por Xangai, Ou você então vai ver. você pega um metrô mais por cima, que você vai passa vendo, vendo assim, tudo. à noite, é tudo brilhante, tudo aceso. E pra você ter uma ideia, assim, só uma coisa mais legal que é em Hong Kong. Hong Kong não faz parte exatamente da China ainda, mas vai ser da China e tal. Depois a gente pode até fazer um outro podcast sobre essas coisas, que é uma longa história. Em Hong Kong eles têm um momento lá que, eu não sei que dia da semana, que eles fazem o Buildings in Music, Music in Buildings. Aí eu falei, o que é isso? Vamos lá ver. Fica meio que numa Bahia, eles começam a tocar uma música e Num todos os som bem prédios alto. e todos os prédios da Bahia piscam Ah, conforme a música. começam a equalizar, Isso, mas não é. subir e descer aquelas Isso, barrinhas como se isso. fosse uma e Depende da acompanhando música. a Acompanhando a sequência. música. Mas você fala, mas é um predinho. Não, são prédios de 200 andares. Prédios do HSBC, prédios gigantescos, assim que você vê assim que de longe, eles já são enormes de longe. Mas Aceso. aceso e piscando. E piscando conforme a música, você fica maravilhado. Fala, realmente os chineses sabem Então, o que faz. tem Então, algumas coisas que estão um tem. passo à frente aí. Então, tem muitas coisas. Por exemplo, tem um negócio do WeChat, quando a gente fala, WhatsApp. WhatsApp é legal, Facebook é legal, tal. O Instagram é legal, o YouTube é legal. Cara, tá tudo numa ferramenta chamada WeChat. Que é tudo. Inclusive, é o PayPal lá dentro. Ou seja, lá em 2013, o cara já pagava as compras com o celular dele lendo o QR Code. Pensa você em 2013, como que você tava? Eu tinha iPhone 4. Imagina iPhone 4 em 2013. Porque eu lembro que nessa época eu tinha um celular e era o iPhone 4. Eu lembro que no meio do MBA eu fui para os Estados Unidos fazer um. Na verdade, um amigo meu foi para os Estados Unidos quando voltou de férias. E eu pedi para ele, compra um iPhone 5 aí para mim. Daí ele me trouxe no meio do MBA que a gente tava lá na China. Mas foi isso, eu passei em Xangai. Então, voltando pro inicial, né? De como é que chegou a Irlanda. Isso, porque você quis pensar em internacionalizar. fazer inglês e começou a querer fazer um curso fora e não queria seguir o caminho normal. mais normal que a galera Isso. vai, Estados Unidos, Canadá. Isso. Queria ir pra China. E aí você Eu passou uma queria temporada na passei uma China. temporada na China. Só que esse curso meu, ele permitia de fazer o MBA em vários lugares do mundo. E esses eram os mais exóticos. É a China e Dubai. Aí, como eu sou do mercado financeiro, eu terminei em Londres. Então eu passei por Dubai, passei um tempo, foi até legal que foi no meio da Copa do Mundo. Tô no meio da Copa do Mundo lá, eu torcendo pro... O pessoal fala, mas como que você tem uma Copa do Mundo no Brasil e não está no Brasil? Eu falei, puta azar do caralho. Mas enfim, não tô, né? Eu não tô. Não tô, então eu tava torcendo pro Brasil, eu vi os jogos lá. A Copa do Mundo do Brasil, mas você tava em Dubai. 2014, eu tava em Dubai, exatamente. Foi muito interessante. E claro que todo mundo lembra do 7x1, mas do 7x1 eu já estava em Londres. Então eu passei o começo da Copa Passei um tempo lá em Dubai e o começo da Copa do Mundo. No meio da Copa do Mundo, eu fui terminar o curso em Londres. Então eu assisti o 7x1 em Londres. Então, olha só pra quem tá assistindo aí, gente, que diferente. Fui fazer um curso que começou na China, teve uma temporada desse curso em Dubai, e de Dubai ele foi finalizar o curso em Londres. Me formei em Londres. E aí uma coisa, depois o pessoal pergunta, mas por que você finalizou em Londres? Bom, primeiro que era um lugar fácil da minha família ir. Então meu pai, meus filhos, foram todos lá me visitar, minha irmã. Porque já tava um período sem vê-los, né? A gente fiquei mais de ano, né? Fora. Porque eu fui antes eu fui em tipo junho para os Estados Unidos, aí
Depois Sim. já fui pra Xangai. E daí foi legal, assim, que daí eu falei pro meu pai, então, seria legal se vocês fossem assim. Ele falou, não, a gente vai sim. Aí meu pai, você vê as coisas da vida, né? Isso fez o meu pai falar, bom, a gente vai pra Europa, vamos conhecer a Europa. Então meus pais fizeram praticamente uns 30, 40 dias de passeios pela Europa toda e pararam 5 dias em Londres, que era na época da minha formatura. E daí foi bem bacana, que eles ficaram lá com a gente e tal. E foram na minha formatura, que foi do lado de Westminster. Toda vez que eu passo por lá, assim, eu quase choro. Eu falei, caralho, desculpa a palavra, mas caramba, eu, eu me formei nesse prédio aqui, que, by the way, do lado de onde fica o rei. É, Você, né? você fica Dá meio assim. aquela sensação, É, né? você Essa conexão emocional com É, aquele lugar ali. porque lugar. Quando você retornou para Londres em E outros saber assim, momentos. que é meio que os. Por mais falar, Paris, Nova York, Londres, cara, são centros mundiais, né? Que a gente sempre vê em filme e tudo mais. É. E Então, aí acabou o MBA em Londres. acabei me em Londres E ainda não estão falando de Irlanda ainda. ainda não Gente. estou falando de Londres. Eu passei uma temporada em Portugal, que é onde meus filhos estavam morando, né? Fiquei lá, tentei arrumar um emprego e tal, mas Portugal não é muito fácil você arrumar um emprego sem o passaporte, sem nada, né? Eles vão te colocar nos empregos de garçom, alguma coisa assim, que eu investi um bom dinheiro, eu queria trabalhar na minha área mesmo, né? Aí fiquei um tempo lá até falar, cara, não vai dar, vou voltar pro Brasil. Voltei pro Brasil, passei uma temporada trabalhando no banco HSBC, na parte lá de corporate finance, foi bem interessante, mas eu também tava falando, ó, eu tenho que ser rápido, porque meu inglês vai começar a perder. Se eu ficar aqui no Brasil 2 anos, 3 anos, aí eu não consigo sair mais, porque o inglês vai piorando, né? E nesse ínterim também eu tava rodando a minha cidadania portuguesa. Então eu rodei minha cidadania portuguesa, que foi o quê? Minha bisavó tinha cidadania, era cidadã portuguesa, que ela nasceu lá, mas ela tinha morrido. Só que ela tinha todos os documentos de nascimento. Aí eu rodei todos os documentos para minha avó virou portuguesa também, que minha avó nasceu no Brasil. Rodou os documentos também para minha mãe, que também nasceu no Brasil, mas daí se tornou filha de português. E daí, quando minha mãe ganhou a cidadania, eu rodei meus documentos para mim. É que eu acho que nessa época ainda precisava ser de geração por Parece geração. que eu pode pular Hoje que uma. agora pode pular. Pular É. uma, eu podia pegar da minha avó e tal. Mas era interesse de todo mundo, porque daí quando fez esse processo todo deu certo, todos os meus primos, minhas irmãs, Todo todo mundo quis assim, fazer também. agora todo mundo da minha família fala, o que quiser, sou português. Todo mundo brasileiro, mas tudo bem. O tal do. Aqui tem aquele tal do Ralph Itália, né? Half Português. É que ser half português é mais Esse Ralph. fácil. Olha os Ralph Nossa, aí. porque os half português é mais fácil. Eu falo idioma, então dá pra você defender um pouco, né? Mas tem os Ralph, né? Os Ralph, Tem um monte de meme aí que É. fala sobre isso aí. Os half Italian, principalmente. E aí você ficou esse tempo morando em Portugal e rodou. Você voltou pro Brasil. Eu voltei pro Brasil. E o Brasil Juntei rodou. um dinheiro e tal. E Aí, nesse momento, quando eu peguei o passaporte, que foi em dezembro de 2015, eu comecei a aplicar fortemente na Europa de novo. Porque o que eu percebi? Para eu trabalhar na minha área na Europa, eu tinha que ter o sponsor de algum país. E os países em geral, assim, não sei que você tenha um currículo estupidamente bom, assim, impecável, com tal. Mas o seu é assim. Não, mas tem outras pessoas. Procura no LinkedIn, o dele é assim. Não, mas assim, mas eu não tinha nunca sido testado na Europa. Sim. Você não tinha experiência no Não tinha- mercado europeu. Exatamente. Então o cara fala, pô, o cara é bom pra caramba, mas não sabe nada de Europa. Não vou trazer o cara, porque no final o que acontece? Se você traz alguém com passaporte brasileiro, o cara tem que provar pro governo que ele não achou ninguém no país que pudesse fazer esse trabalho. E não só no país, na Europa toda. E aí é meio difícil provar se não é um. E tem um negócio pouco. muito Eu específico. vou fazer um parênteses aqui que tem um pouco a ver também com o mercado que você atua, né? Sim. Porque o mercado que você atua, você tem que entender de como é que funciona o mercado Sim, tem naquele contabilidade, país. Tem finanças da. Se fosse uma outra vaga que é mais técnica, você tem que entender só daquilo, você pode Talvez. acessar em qualquer empresa. Talvez fosse mais transferable, né? Que você transfere o conhecimento mais fácil. O finanças eu tinha que entrar aqui e saber como que funciona o Banco Central e tudo mais. Mas tudo bem. E aí você estava no Brasil aplicando para as vagas da Europa em geral. Que não dava certo. A primeira pergunta que eles falavam assim, você tem visto de trabalho? Eu falei, não. Falaram, então infelizmente não podemos continuar a conversa. Mas isso foi na casa dos centenas. Pessoas Mas mesmo assim, pessoal, quem está assistindo aí e quer aplicar, aplica. Porque não importa quantos não a gente recebe. A gente só quer um sim. Não, o não eu já tenho. Eu já tenho. Então eu aplicava mesmo. E você continuava? Continuava porque tinha vezes que eu ia pra entrevista, a pessoa esquecia de perguntar isso, eu ia pra entrevista, a pessoa gostava pra caramba, tal. Não, vou colocar você pro diretor, tal. E você pode trabalhar na Irlanda, né? Não posso, porque eu tenho passaporte brasileiro. Daí, oh meu Deus, pô, mas você não tem outro jeito. Porque a pessoa, você até fica um pouco desapontado e fala, cara, mas você não tá contratando um profissional, você não tá contratando um cidadão. Uma vez eu perguntei pro cara, mas tem as leis locais. Exatamente, ele falou que a gente não pode ir contra o governo.
Eu gosto do negócio, mas não adianta eu chegar lá e mostrar pro E governo. nisso você viu que era importante você ter a rodar a cidadania. Daí rodei. E aí você rodou, continuou aplicando 100, mas 100, mas saiu. Saiu, e a partir do momento que saiu, cara, não deu 2 meses, eu consegui a proposta de emprego na Irlanda. Mas então você nunca pensou na Irlanda. Foi a Irlanda, a proposta da Irlanda que apareceu. Foi a proposta boa, apareceu na Irlanda e em Londres. Foi engraçado. Foi na mesma empresa, na Accenture, Irlanda e Londres, Dublin e Londres, ao mesmo Uma tempo. empresa de consultoria. Mas vagas diferentes. Ou seja, uma pessoa achou meu currículo e me ligou. A outra pessoa achou meu currículo e me ligou. As duas ligou com 3, 4 dias de diferença. Porque talvez o meu currículo caiu, entrou lá no banco de dados deles e foi. Então, beleza. Um me ligou de Dublin. Ah, tá. Você gostaria de vir para Dublin? O salário é esse. Cara, gostaria. Então tá bom. Então vamos passar para a segunda fase. Aí passou para a segunda fase, conversei com uma entrevista com uma pessoa. Você gostou? Gostei. Daí começou o do outro, de Londres. Falei, então, temos uma vaga aqui. Falei, mas eu acabei de conversar com você, não é mesmo? Não, aqui é uma proposta da vaga tal. Tá, então é essa vaga que eu quero também. Isso, a vaga tal para trabalhar perto em Londres. Não era Dublin? Não, é Londres. Mas você me falou, o cara que me falou antes era Dublin. Eu falei, então são coisas diferentes. Aí nesse momento ele falou, você tá falando com a mesma empresa? Eu falei, sim, estou falando com a mesma empresa. Já falou, tô então em andamento de uma outra etapa. Ela falou assim... Então vamos congelar aqui. Exatamente, ele falou, para aqui de Londres, a gente gostaria de continuar, mas termina aquela porque ela tá na frente, porque a gente não pode competir. Não tem competição entre os escritórios. Sim. Daí parou essa e falou, mas se der errado eu posso voltar aqui? Então pode, porque às vezes dá errado... Porque não é porque... Por uma questão técnica. É porque eles só tem uma vaga e acham um cara melhor. Ou eles têm a vaga, mas eles querem um cara mais assim, mais assado. Então pode acontecer um monte de coisa. Ele falou, aqui eu tô com umas 30 vagas, seu perfil se encaixa em 7 ou 8 pelo menos. Eu falei, bom, então aqui eu tenho uma chance boa. Mas aí eu comecei a falar com o cara de Dublin, foi com uma entrevista já com um senior manager, depois uma entrevista com o diretor, e depois teve uma entrevista até meio engraçada. Você fez uma entrevista que no Brasil era 4 da manhã, né? Lá era 8, aqui em Dublin, aqui na Irlanda, né? Eram 8 da manhã. Só que eles marcaram assim, eles falaram, pô, pode ser esse horário e tal? Eu falei, claro que pode, não tem problema. Eu sabia que era 4 da manhã. Aí começou a conversa, então a gente tá abrindo aqui, vamos falar com os 2 diretores e tal. E nessa conversa, a intenção deles era... Eu percebi no meio da conversa que a conversa era para decidir para qual diretor eu ia. Não era para decidir se eu ia ser contratado. Cara, eu fiquei maior feliz, assim, falei, é sério, vocês estão disputando para qual lugar eu vou, então já foi, né? Não, ele falou, não, já tá certo. Só a gente precisa saber se você vai mais para área de business. Seu perfil é mais para cá. Ou mais para analytics e tal. Então o que você faz? Tal. Daí conversando. Ele falou, então aqui a gente tá conversando, tá cedo e tal, mas tá escuro aí. Eu falei, não, porque são 4 da manhã aqui. Pô, mas você devia ter falado. Eu falei, cara, mas não tem nenhum problema. Meu problema é eu que estar morando aí. Então, se vocês estão satisfeitos, eu tô satisfeito. Tá todo mundo satisfeito. E eu vou acordar aqui. Eu falei, eu já vou comemorar. É isso? E aí deu certo, mandaram a proposta de trabalho. Você fica meio... E aí nessa hora que eu falo assim, né, naquele ditado assim, I believe I can cry, né? Porque você se emociona, né, de receber o contrato, todo em inglês. E é meio que assim, um sonho realizado de falar, cara, eu vou trabalhar fora. O pessoal reconheceu que eu tenho um bom currículo. Porque tem um processo de convencimento na entrevista, né? Pô, ó, eu passei, eu consegui fazer. E o cara te testa, né? O cara te testa. Fala, mas é isso mesmo? Não, mas isso aqui. Isso sim. Daí você fala, você tem que defender porque você fez aquilo. Então você tem que ter confiança. Então tá, aí fui. Aí tem uma parte até mais engraçada. Bom, beleza, isso foi maio, junho, acertei todas as coisas. Vim, dei uma passada, visitei alguns amigos antes de começar, Londres, tal, Itália. E daí cheguei em Dublin. Cheguei em Dublin na semana anterior a começar. Então eu cheguei na terça-feira. Mas eu já tinha, como eu sabia que eu ia, já tinha um contrato de emprego e tal, eu já mandei mensagem pro MyGov lá para já fazer o PPS. Então eu cheguei aqui, no dia que eu cheguei, eu já fiz o PPS. Porque eu já tinha o contrato de trabalho. Acho que tem essa diferença também que o pessoal que vem como estudante. Então já fiz o PPS e tal. PPS é o CPF da Irlanda, né? Daí eu fiz, eu lembro até hoje, assim, eu consigo ver a mulher falando assim, então você é mais um dos que vem aqui para ficar 1 ano, ganhar um dinheiro e ir embora. Eu falei, bom, eu não sei, pode acontecer, mas não é esse o meu objetivo, eu tô vindo aqui para fazer carreira, para viver. Não, mas o pessoal sempre fala isso quando chega, e depois não gosta da chuva. Eu falei, bom, vamos ver. E hoje tem o quê? Tô quase 8 anos. Aqui. Quase 8 anos e já virou Irish. Já virei Irish, que é a parte que a gente vai conversar daqui a pouquinho. E tá, a parte que você veio pra Irlanda é basicamente... Mas aí, ó a história engraçada. Cheguei aqui, PPS e tal, vamos lá, vamos começar.
Passei, aí assim, é problema de estudante. Passei o perrengue que todo mundo passa de arrumar lugar. Fiquei um mês morando no sofá da casa de uma Isso era, eu estou amiga. falando de 2016, 16. que já tinha problema de Já tinha, acomodação, já tinha. galera. Eu acho que sempre Ah, teve. o problema é agora, não. Não, eu O acho que problema sempre eu, teve. eu acho que a Irlanda, quando fundaram a Irlanda, falou, ó, não tem casa pra todo mundo. Aí vocês querem ficar aqui mesmo? Ah, Não é melhor então, todo mundo, cada um voltar teve pra os sua casa? perrengues de acomodação do mesmo jeito, teve que Tive, um dividir mês, quarto, tive, dividir quarto. gente que ronca, gente Não, que come a comida não. dos outros. Mas quando eu fui começar o emprego, olha que interessante. Tudo foi assinado, o contrato, mas tudo pela internet. Eu nunca vi o cara, só vi o cara pela tela. É lógico que você confia no processo. Entrei no site da que você entra, então parece tudo bonito. Parece que funciona bem. E funciona mesmo. Agora eu posso dizer que funciona. Mas no momento que você está Você fazendo. dá uma Eu travadinha. pedi demissão do emprego que eu ganhava bem no Brasil. É. Então, pô, você tá abrindo mão de um negócio, aí você vai pra lá, tudo bem, eu vou ganhar um salário bacana. Mas Mas será se não que. for, cara, imagina que Se eu for um golpe, sou se for um refugiado, que eu vou virar, o cara tá me roubar meu corpo, né? Mas daí eu cheguei. Dá uma certa atenção, Dá. né, de qualquer forma. Mas aí a tensão virou desespero. Que eu vou contar o quê? Aqui em Dublin tem um lugar que chama Grand Canal. Sim, Tem o Grand Canal. O Grand Canal é uma região e tem um endereço dessa empresa que eu trabalho que chama Grand Canal Square. sim. One Grand Canal Square. Só que a sede da Accenture, tem o logo bonitinho lá, é no Tem outro endereço. One Grand Canal Plaza, que é outro endereço. Mas Square É perto. é perto, é tipo uns 200 metros de distância. Mas e Square e Plaza são coisas Pra gente, parecidas. pros latinos, sim. Então, quando eu cheguei na Irlanda, eu digitei lá Grand Canal, porque eu achei que fosse aparecer. Aí apareceu Accenture. Falei, é aqui mesmo, ó. Grand Canal, Accenture, no centro da cidade, só pode ser isso aqui. Beleza. Uns dias antes, passei lá, vi lá o letreiro. Accenture, tá, a empresa que eu trabalho, olha só, vai ser nesse prédio, que coisa linda. Segunda-feira eu tô aqui. Aí nesse Inter, Portugal foi campeão da Eurocopa, foi legal pra caramba, tal. Cheguei na segunda feliz demais, tá? Portugal ainda foi campeão. Daí cheguei na segunda pra fazer. Tem alguém me esperando aí? Hã? Chegou na recepção. Cheguei na recepção e perguntei, onde que é o induction? Porque hoje é o primeiro dia, eu sei que tem um induction pra muita gente. Aí o cara falou, aqui não tem nenhum induction, não. Então, como assim, não tem nenhum induction? Eu recebi um e-mail falando que o induction é aqui no Grand Canal. Não, aqui é o Grand Canal mesmo. Não. Não. O que aconteceu? Induction, Grand Canal, vai ter umas... A mulher falou que tinha umas 30 pessoas, e eu ia no lugar fazer o crachá, e eu tô vindo para um trabalho de consultoria. Aí ele falou, então você é de consultoria? Então é no prédio do Grand Canal Square. Então, mas em que não é o Grand Canal? Isso, aqui é o Grand Canal Plaza. Isso, Plaza, Square, mesma coisa. Ele, não, aqui é o Grand Canal Plaza, você tem que ir no Grand Canal Square, que é ali... 200 metros depois. Ali, você só vira aqui, anda aquela ruinha ali, você chega lá. Aí cheguei em outro prédio aqui mesmo, e não tinha nenhum letreiro. Você subia no quarto andar, então a consultoria era lá. Aí cheguei lá, entrei na recepção, falei pra mulher assim, aqui, por favor, fala que aqui tá tendo induction. Tá sim, tá naquela sala ali, só pode entrar. E assim começou minha carreira, que agora tem 8 anos lá. E daí nesse terceiro, já puxando o gancho da cidadania, né? Vamos falar da cidadania, né? Você passou por todo o processo, Passei né? por todo o processo. E acho que durante o seu processo ainda teve uma mudança do processo, né? Então vamos contar assim, o que você pode dizer sobre o processo aí, né? Como é que você começou? Você tem que estar 5 anos depois que você mora aqui, então pode ser para qualquer pessoa, mesmo eu tenho cidadania portuguesa. Várias pessoas me perguntaram, mas você já é português, europeu, por que você quer fazer cidadania? Eu falei, primeiro porque eu sou português por causa da minha bisavó. Eu tenho alguns vínculos com Portugal, tenho vários amigos lá, eu gosto de Portugal. Bom, te fala português. É um país que eu gosto de ir, mas eu nunca morei lá de fato, nunca fiquei muito tempo lá de fato. Então eu não me sinto um português. Brasileiro eu sinto porque a gente viveu a vida toda lá. Mas estou 5 anos aqui, cara, eu posso afirmar, eu sou mais irlandês do que brasileiro. Você mesmo lembra, a gente foi na Copa do Mundo, você me viu chorando. Porque a Irlanda perdeu o jogo. As quartas de final. Daqui a pouco a gente fala de rugby. Então, assim, eu me sinto isso. Então, eu falei, pra mim faz todo sentido tirar a cidadania irlandesa, porque eu gosto de participar, eu quero me sentir assim, essa é minha casa, é meu lar, esse é meu povo, esse é meu país. Mas você fala, mas você se identifica com as raízes? Pô, eu acho que sim, porque o povo irlandês é bem parecido com o brasileiro, né? É muito alegre, muito festivo,
é hospitaleiro e tal. Daí você vai falar, mas eu vi casos de pessoas que... Cara, isso tem. Em E tem qualquer no lugar Brasil do também. mundo. Em qualquer Vai lá lugar do mundo é, tem, né? Só no tem. Brasil aqui. Então, assim, vai ter os casos isolados, vai ter cara que vai falar que Todo país tem violência. você roubou o meu emprego. Fala, cara, eu, sem falar inglês, tô roubando o seu emprego, que você mora aqui, tem contato com todo mundo. Você tá falando, mas você é muito incompetente. Se você perde emprego pra mim, que não sei nem falar inglês... Direito, né? Você ainda fica falando... Pô, não, mas não é... Assim, esse é o pessoal mais frustrado, que acho que o pessoal ouve falar bastante dos naná e tudo mais. Mas, fora isso, eu me identifico muito, e eu acho que até essa parte de as pessoas frustradas, o governo tenta ajudar, tenta dar educação. Então, eles dão educação... Se todo irlandês, se você quiser estudar... E dá orgulho de ver, que dá moral, eles tentam ajudar. Então, assim, a pessoa que se dá mal na Irlanda, que é irlandês... É porque realmente não quer. Aqui a gente costuma até dizer que... A gente já falava isso quando, né, há mais tempo atrás. Que aqui a gente precisa forçar a barra pra andar errado. Exatamente. Tem que forçar a barra pra andar errado. Porque o governo dá Porque é muito fácil ir pelo caminho certo. Exatamente. Eu quero fazer uma certificação. Você manda uma mensagem pro governo que vai fazer certificação. Ah, tá bom, você tem aqui 500 euros que você pode usar pra fazer certificação. Pô, que país que faz isso? Por quê? Porque ele sabe, se ele der essa certificação, você vai ser um profissional que vai trair mais empresas pra cá. E as empresas, porque as empresas vêm pra Irlanda... Talvez quem tá assistindo a gente não sabe desses detalhes assim, mas tem um exemplo da pandemia. O governo bancou aí a galera de layoff aí na pandemia inteira aí, porque a economia que tinha que ficar girando. Tinha que gerar, mas não queria matar ninguém, assim. O negócio, a economia tem que continuar, tem. Como que eu faço pra ela continuar sem arriscar as pessoas? Pago o salário pra elas. Mas o que vai acontecer com a gente? Pô, vai gerar uma dívida enorme. Gerou uma dívida enorme. Mas o que aconteceu? A gente atrasou alguns investimentos, a Irlanda atrasou. Mas tá todo mundo vivo. Sim. Né? E ninguém morreu de fome, ninguém passou perrengue. Então, eu lembro que é eficiente. É eficiente. Assim, você paga muito imposto? Paga. Assim, somando tudo, eu pago, na minha última faixa de salarial, 52%. Se somar, aí você fala, mas 52% de imposto de renda? Não, é 52% que inclui 40% de imposto de renda, depois tem os benefícios sociais, mas chega em 52% na última faixa. Mas ainda assim, te deu vontade de se tornar um Irish. Um Irish, exatamente. E como é que foi o processo em si? Você entrou com os documentos de forma online ou mandou via impressa? Essa foi a história. Hoje é online, né? Mas mudou lá em 2000 o processo, era pós-pandemia, né? Então... 2021, 2020 ali. Era 2020... Acho que 21. Acho que é janeiro de 2022. Então 2021 foi quando eu fiz os 5 anos. Eu fiz 5 anos em 2021. Então eu cheguei em 2016, meio de 2016, então meio de 2021 eu fiz 5 anos. Só que acontece, quando você chega, você não tem documento, você não tem conta de banco direito, você não tem muita coisa pra você muita informação pra você provar. Você tem que provar pro governo que você estava aqui desde aquela época. E como eu não tinha nenhum visto, a única coisa que eu tinha, e não tinha nem carimbo no meu passaporte português, imagina, você entra como português aqui, é como se você estiver indo de São Paulo para BH. Não tem, ninguém é livre acesso. Você carimba seu passaporte? Não. Nem seu RG, certo? Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então não tinha nada. Então o que eu tinha lá? O meu contrato de trabalho e o PPS que eu fiz no começo. Daí eles pediam muito mais coisas, pediam seu extrato de banco. Então você esperou virar mais um pouquinho. Eu esperei virar mais um pouquinho para não dar risco de, não vale isso aqui, você tem que começar tudo de novo, porque você tem 4 anos e meio. Eu falei, vou usar tudo, mas tudo muito cheio. Assim. Então foi 2017, 18, 19, 20, 21. 5 anos inteiros. Mandei no começo de 2022. 5 anos inteiros. E aí mandei tudo que eu tinha, mas, cara, e era tudo, tinha que ser tudo impresso. Tudo impresso com... na época era 3 transações por mês, durante 6 meses de cada ano. De cartão de crédito, de banco, e mais... o seu payslip, mas era uma coisa assim, falar, cara, eu tô mandando um negócio deve ser para ir para Marte, porque assim, muita burocracia. Toda a minha vida. Mas mandei, quando eu fui lá, levei o negócio no correio, porque você mandava por correio, né? Hoje é online, hoje tá muito melhor. Eu mandei pelo correio, aí o cara falou, então o que você quer? Eu quero mandar isso aqui pro departamento de justiça e tal. Tá, a gente já sabe, tá aqui o endereço, tá bom, tá. Pesou lá, tal, 2 quilos. De papel. Eu falo, esses 2 quilos vai valer alguma coisa. Fora todo o estresse de corretor de advogado e tudo mais. Mas eu corri sozinho. Li o que precisava. Então, tem um checklist bem legal, assim. Se você for minimamente organizado, você consegue fazer sozinho. Agora, se você for uma pessoa que não tem organização ou assim, tá com preguiça, pega um consultor que ele vai ficar te enchendo o saco. Mas ele vai pedir, quem vai fazer no final é você. Porque eu vou tentar, eu vou iniciar meu processo de cidadania irlandesa ano que vem e meu consultor tá aqui na minha frente.
E aí, Alberto, manda pra mim. Não, é E porque essa agora- etapa aqui, como é que faz? Não, mas porque agora a minha esposa acabou de tirar. Ah. Então, assim, eu orientei ela. Mas o dela foi tão fácil que eu falei, filha da mãe, não é possível. pô, porque Só mandou ela online. praticamente, eu tirei minha cidadania no final do ano passado, agora, capaz do meio do ano, ela já tá tirando a dela. E ela aplicou praticamente 2 anos depois. Ah, porque tá Mas mais, o tá processo melhor. tá mais rápido. Tá mais rápido, tá Ah, melhor. mas é isso aí, a Mas tinha evolução que do ser assim, processo. tem que ser assim, de jeito nenhum eu acho que tem que voltar pra ser pior. Porque eu passei 2 anos. Esperando. Então foi 2 anos assim, eu fui pegar meu passaporte só no começo Janeiro desse no ano. começo desse ano, Ah. né? Então eu apliquei em começo de 2022, peguei em começo E aí de tem 2024. todas as etapas que vem vindo, tem um tal do Gardavet, Tem, e vai mas eu vindo. acho que simplificou. Eu acho que assim, agora eles estão fazendo o Gardavet antes, meio que assim, porque você começa o processo, você já paga os 170, 180 euros, eles já falam, beleza, deixa eu ver se você não tem nenhum crime. E já falam, ó, beleza, você tá elegível mesmo. Antigamente não, antigamente eles pediam todos os documentos, Pra depois pra pedir. depois perguntar, Aí pô, falava que não tá elegível, pô. mas por que não pediu antes, né? É um retrabalho pra É um eles, né? retrabalho, É Daí- fazer um trabalho de uma coisa que lá na frente vai dar não vai, errado. vai dar errado. Então eles mudaram, eles falaram, deixa eu primeiro testar e depois se testar. Assim, Aí sim eu posso ler a documentação. exatamente. Então, assim, é meio que assim, eles organizaram o processo para ele ser assim, primeiro eu faço uma coisa. Os impeditivos. Primeiro tem que ser radical. Se o cara não passar no guarda. É que nem pré-requisito de faculdade, né? Se o Se cara você não passar no nessa vestibular, matéria, no vestibular ele não começa na faculdade. É. Aí se ele não passar nessa matéria, ele não vai pro segundo ano. Aí se não passar por essa matéria, até você se formar, mais ou menos assim. Ah. Então, você faz o Gardavet, se não tiver o Gardavet, você não consegue continuar o processo. Então, Então, mudou bastante mudou o processo. bastante, ficou muito melhor. Isso tá muito mais rápido. Então, Gardavet no começo, aí depois você manda os documentos, mas é tudo online, ou seja, eles pedem as mesmas coisas, mas muito menos. Eles falam, ó, eu quero um extrato, mas só um extratozinho de cada ano que você teve aqui. Aí você vai lá dar um print do seu banco e manda. Ah, mas pode ser também o seu pagamento do mortgage, pode ser o seu cartão de crédito, pode ser. Então tem várias opções, hoje está muito mais fácil. A minha esposa foi lá, foi dando os download das coisas e tal, subiu. Aí passa o personagem, subiu. E o sistema que é hoje, ele é intuitivo. Você vai. Não, então, é assim, é um negócio que você começa, você entra com o seu PPS, no caso da minha esposa brasileira, você submete assim, que data que você tem cada visto de só é o Stamp 4 uhum. e acho que o Stamp de trabalho que eles O aceitam. Stamp One. O Stamp 2 não aceita. Então, se você É. botar lá, eu fiz Stamp 2, ele não conta tempo. Aí você vai colocando os vistos que você tem, aí depois ele fala, beleza, você tem 5 anos. Pode continuar. Aí abre o botãozinho de pode continuar. Então, que você abre o botão de continuar e fala, agora dá o upload disso. Aí dá o upload disso. Então, assim, é um negócio que você dá o upload das coisas e no final você dá um submit. A gente até ficou esperando assim, bom, agora como que a gente imprime isso aí? Ela, não sei, tá falando aqui que tá tudo concluído. Aí depois deu uns 10 minutos, ela recebeu o e-mail, sua cidadania está sendo processada, entraremos em contato assim Em que breve, tiver. é. Ou seja, ela não Só isso. Só isso. Hoje assim tá isso. No meu tempo tinha que imprimir um monte de documentos, tal. Ela tá Até no o- processo Ah. e agora assim, mas assim, e é muito mais fácil para eles. Eles vão chegar, receber um monte de PDF, vão olhar, isso é legítimo, faz sentido. E acabou. E Não é acabou. um monte de papel, né? Exatamente, então eles não tem inventário de nada. E os documentos, o que acontece? Porque acho que tinha um negócio de papel, porque tinha alguma lei que falava que você precisava dar uma cidadania, você tinha que ter um negócio impresso Pra arquivar pessoa, num para arquivar arquivo, fisicamente, para que se daqui 10 anos a União Europeia questionasse por que você... Porque no final você vira um cidadão europeu. Né? É uma coisa séria, assim, não é só um irlandês, você parte... Faz parte da da União União Europeia. Europeia. Então você pode entrar na Alemanha, você pode trabalhar na Alemanha, você pode trabalhar em qualquer lugar da Europa. Então é um negócio sério mesmo. Não é só a Irlanda da cidadania, a Europa tá dando a cidadania. Tamo junto. Então eles fazem esse processo todo. E aí, o que aconteceu? O meu foi muito mais demorado, a minha esposa tá sendo muito mais rápido. Eu espero no meio do ano, meio final do ano. Já tá aí. Já faz. E aí o último processo, não vai, tal, a gente passou, fez documento, demorou. Cara, você fica muito angustiado, porque passa. Não é um negócio que você manda, vem um e-mail. Não, manda. Sério, mandei um negócio em fevereiro. Chegou uma carta em julho falando: recebemos ok. a carta Receberam sua documentação. em julho. Aí você não sabe se chegou, se Exatamente, extraviou, eu se não sei. fica... Aí eu ficava mandando pergunta: e aí? E aí? Ah, não, tá tudo aqui. Tá. Daí passou, deixa eu ver quanto tempo. Passou mais até maio do ano seguinte. Ou seja, mais Quase um 8 ano, meses, é, mais 9 meses ali. Pra eles falarem: ó, Agora precisa do entendemos. Gardavet. Vamos pro Gardavet. Aí, ufa, e eu tava. Aí o Gardavet demora 10 meses pra sair. Puta, é mais ou menos isso. Eu entro no Guardavet, achei que eu entrava no Guardavet de uma vez, assim. Entrei no Guardavet, beleza, submeti os documentos, achando que era assim, tipo uma promoção online.
Ele pega meus documentos. Não é documento, porque na verdade eles falam assim: esse aqui são meus endereços nos últimos anos, esse aqui sou eu, esse aqui é alguma coisa de trabalho. Ou seja, eles já sabiam toda a minha vida. E mandaram pra Garda e falaram: Garda, só vê se ele tem alguma merdinha aí. Desculpa a palavra de novo. Não. Vê se tem algum problema. Mas já tinham verificado a minha vida. Certo? Até fica meio esquisito a Garda fazer alguma coisa, sendo que eu já provei que sou quem eu sou. É meio esquisito. Eu já mandei coisas... Mas aí a Garda recebeu retorno positivo e tá ok. Recebeu o negócio, mas levou mais acho que 5 meses. É porque tem um gargalo da própria Garda lá pra processar tudo. Exatamente, mas era um negócio assim que devia olhar assim, ó, eu já vi o revenue do cara, já vi a conta bancária do cara, já vi o passaporte dele de Portugal, já vi toda a vida dele. Garda, só dá um carimbo aqui pra mim. Mas aí a Garda talvez tenha feito a mesma coisa que o... Por isso que eu acho que eles inverteram o processo. Não faz nenhum sentido eles fazerem um baita pente fino e depois a Garda fazer de novo o mesmo pente fino. Então... Porque... o da Garda é um impeditivo, né? Exatamente. Então você faz o impeditivo primeiro e depois vê o outro. Depois o outro. Então, foi o que eles fizeram. Então, a Garda, hoje... É porque a Garda é bem binário, né? Ou é ou não é. O outro, ainda assim consegue mandar o outro documento. Isso, consegue ajustar de outra forma. Mas a Garda, exatamente. Se você cometer um crime que não pode, não pode. Não pode, acabou. Não adianta. Não tem assim, vou abrir um processo. Cara, não tem jeito, não pode, acabou. E o cara fala assim, a cidadania é um privilégio. Não é assim, mas eu fiz 5 anos, a Irlanda é obrigada a me dar cidadania. Não é obrigada. Não é nada disso, cara. A Irlanda vai ver se você vale merece, a pena. se você é um cidadão que vai... Por exemplo, se for um cidadão que já roubou várias vezes, deu umas brasileiradas, umas coisas, tipo... Jeitinho brasileiro, jeitinho brasileiro. Infelizmente... Pegou um negocinho ali, não, eu peguei aqui, achado não é roubado. Aí sei lá, peguei o celular de uma pessoa, mas... Peguei o pagamento do layoff aí na pandemia e voltei pro Brasil. Que aconteceu. É real, oficial. Infelizmente. Mas vem cá, me fala um pouquinho da sensação de participar da cerimônia. Isso, aí é o último estágio. O último estágio, quando falou assim, eles falaram o seguinte, então, você passou por todos os pontos, você vai se tornar cidadão, entre nesse site e pague os 900 e poucos euros, e a gente vai colocar você numa cerimônia. Isso aqui é o momento de maior ansiedade, que você já pagou e fala, cara, agora eu sou cidadão. Não é se eu vou ser cidadão, é quando eu vou ser. Aí você fica lá, então vai ser amanhã, não vai? Cara, não vai ser amanhã, vai ser mais uns 3, 4 meses pra frente. E esse sofrimento de novo. Aí o meu foi em outubro. Então, no CCD, né? Exatamente, foi aqui no Convention Center. E, cara, é fantástico. É fantástico, assim, é um negócio assim. Todo mundo lá, a ministra da Justiça dando o depoimento dela. Tem a ministra da Justiça, tem um outro ministro também, que eu acho que da Seguridade Social, estão lá. E ele se prepara assim. Eu lembro do dia assim, é emocionante. É emocionante. Eles vão lá, começa com um hino. É 1 hora. É 1 hora certinho. É meio que um processo. Um processo muito bem feito. Você chega lá, eles falam, chega 1h30 antes, então todo mundo chega lá, eles vão na fila, confere, você tá com seu passaporte, beleza? Porque eles querem que você chegue antes pra conferir, porque se você esquecer alguma coisa, cara, vai desesperadamente pra sua casa e tenta resolver. Porque eles falam, você tem que trazer o seu passaporte original, antigo, e um documento com foto, e a carta falando que você foi convidado. Aí eles entram, porque tem um número lá, eles entram com tudo, beleza, o passaporte tá aqui, ele vai lá, beleza, o passaporte tá aqui também, você é você mesmo, tá, pode entrar. No caso é o passaporte de Portugal. De Portugal, Ou o passaporte brasileiro. E mais o PPS, por exemplo. Isso, um documento irlandês, um documento irlandês, porque o passaporte é pra provar que você tá, e ela vai dar uma olhada, por exemplo, se é português não tem que fazer, mas se é brasileiro, se o passaporte do Stamp For tá lá válido. Porque esse é outro negócio, se o Stamp For não tiver válido mais, eles podem recusar o seu visto. Mas venceu só faz 10 dias. Lembra, cara, aqui não é Brasil. Venceu faz 10 dias, você tá ilegal aqui. Mas eu já tô pra ganhar cidadania. Tá ilegal. Tá ilegal, aí assim, aí é um crime de estar ilegal no país. Aí perdeu a cidadania. Então, assim... Deixa tudo regularizado. Renova, porque o que acontece? Mas faz sentido renovar? Faz, cara, não tem problema se renovar. Porque assim, normalmente, pra quem tá assistindo a gente poder entender um pouco, quando você tem um visto de Stamp For, que é o visto que você tem permissão pra estar aqui, pra residir e trabalhar, independente se você é esposa ou é um pós-critical skills, né, o pós-Stamp One, você ganha um visto de 5 anos, né? Isso. E
Pra você aplicar pra cidadania, é 5 anos também. Isso, Só que exatamente. quando você tem 4 anos e meio, você tem que aplicar de novo pra pegar um outro visto Stamp 4 de mais 5 anos. Entender, E né? dentro daquele segundo visto de 5 anos do Stamp 4, você tem que aplicar pra cidadania. Isso. Só que a galera não faz esse, Daí entendeu? fica legal. E aí o processo demora 1 ano e meio, já acabou o seu visto, você tá Exatamente. legal. Você tá Entendeu? legal, você tá legal. Ah, mas é só indocumentado. Não, Não é a mesma coisa. É ilegal, você tá ilegal. Então, a partir de um dia de legal, Já tá tá errado. registrado. Não, tá registrado lá, você ficou ilegal um dia. Essa é um pouco, só fazendo um parênteses rapidinho, é a história triste de pessoas que entram aqui e falam, ah, mas me deportaram injustamente. Por que deportaram injustamente? Ah, não sei, me deportaram. Daí você vai ver, a pessoa ficou 1 mês ilegal, 2 meses ilegal. Ah, não, mas foi só um mêsinho. Não é. Não é, você tá ilegal, você tá... Ah, mas eu quero ficar. Então faz o visto. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, bom, aí é outros problemas. Aí É um crime, né? Ficar ilegal é um crime. É. Tá, mas aí tem essa sensação toda, né? De É, estar lá, tá lá. Então, a cerimônia tem o hino nacional. A própria ministra, ela se prepara muito bem. Ela fala, vocês agora são cidadãos. Vocês são a nova geração de cidadãos irlandeses. Que vieram pra cá porque vocês querem, porque vocês gostam. Porque vocês amam alguém ou amam a própria Irlanda, né? Eu lembro que eu já tinha, naquela época, tá, ó, até tô subindo assim, do rugby, eu tinha lá com a bandeira, chorei, você fala... Eu me senti muito emocionado. E a principal coisa que ela fala, assim, que fala, cara, é aqui que eu quero viver. Ela fala, mas a gente não quer que vocês venham para vocês se tornarem um irlandês como a gente. A gente quer que vocês venham para transformar a Irlanda num país admirável. Ou seja, traga tudo que vocês têm de bom. Então vocês são a nova geração de brasileiros, de irlandeses, que tem a sua cultura. E ela falou, nós temos aqui, ela falou, acho que 80 nacionalidades diferentes. Então traga essa nacionalidade e enriqueça a Irlanda. A Irlanda é um país aberto, é um país liberal, que quer essas pessoas. A gente adora imigrantes, porque, vocês sabem por quê? Eu lembro que ela perguntava, eu sei um pouco dessa história. Porque nós, irlandeses, somos imigrantes. Em vários lugares do mundo. A gente já foi para os Estados Unidos e as pessoas receberam a gente bem. A gente foi para qualquer país. Ela até falou assim, qualquer lugar que você vá, tem um pub irlandês, não tem? Porque um irlandês acabou, por motivos de guerra e tudo mais, fugindo para lá e fazendo a vida. E é sempre um povo legal e divertido e tal. E a gente quer receber todas essas pessoas. E se a pessoa tá aqui faz tanto tempo, ela tem que ter as mesmas coisas. Então, eu saí assim, escorrendo a lágrima, assim. A minha esposa tava lá em cima, na outra parte, chorando também. Aí depois que termina, porque assim, quem recebe a cidadania, pelo menos onde eu fiz, tá no pátio principal. E daí um convidado fica na parte de cima, né? E eu percebi claramente, quando eu saí, assim, eu vi a cara da minha esposa toda chorando, assim, porque uma das coisas que eles falaram, né, que a ministra falou, que algumas pessoas vêm pra Irlanda, pra morar na Irlanda, por amor. E minha esposa foi isso. Ela veio por amor a você. Que talvez até ela vai contar no outro podcast. Mais fácil, vamos ver, a gente convida aqui. Aí isso foi no final do ano passado. E agora sim. E contando, vamos mudar agora pro... Você comentou agora pro rugby. Vamos puxar o rugby. Esporte, aqui, ó. Puxa o rugby. Eu adoro o rugby. Gente, eu vou fazer um depoimento meu aqui agora. Aqui. Como vocês já comentei aqui, o Alberto é meu amigo pessoal, né? Aqui, vou até pegar minha bola. E a gente teve junto na Copa do Mundo de rugby, né? E foi na França, ano passado. Pode até puxar ali, Alberto. Puxa o bonezinho. Puxa o bonezinho. Esse tá aqui, faz parte do meu cenário aqui, ó. O boné temático da Copa do Mundo de rugby da França 2023, onde tem aqui o emblema de todas as seleções que participaram, né? 20 seleções. Das 20 seleções. E a gente foi lá e o Alberto era confundido com um real irlandês. De fato, ele é irlandês, né? Mas ele era confundido com um irlandês nativo, nascido na Irlanda, né? Porque é bola de rugby, ó. Porque realmente ele pinta a cara, gente. Você tem noção? Ele apareceu na RTI durante o jogo. Porque as câmeras dentro do estádio ficam tentando procurar as pessoas diferentes. E como ele tava com a cara pintada... A bandeira, assim, eu vou até tentar deixar da edição, deixar a foto nossa com a cara dele pintada. Ou nos comentários também. Ou então na thumbnail, vamos ver. Pode ser. Então, assim, o Alberto realmente, ele vive, né, o rugby, ele se tornou uma paixão. Ele gosta muito de futebol, mas eu acho que ele gosta mais de rugby. Eu gosto mais de rugby. Mais de rugby e futebol. Ele vai em jogos no Croc Park, em jogos no RDS, em qualquer lugar que for, ele tá indo. Ele no estádio principal, que é o Aviva.
E ele não só acompanha a seleção da Irlanda, não, gente. Ele acompanha a seleção de Leinster também. O time, que é o time da região, né? É o time da região lá de Dublin, né? Uhum. Não é seleção, né? É meio que uma seleção, porque eles montaram. Vamos começar já a falar. Manda ver. Não, eu gostei muito de. Eu cheguei aqui na Irlanda, eu sempre gostei de esporte, eu acompanho futebol, eu sou de ir em estádio muito. Meu pai me levava quando tinha 8, 9 anos de idade no Morumbi, no Pacaembu. Depois eu me tornei adulto, tá? Eu comecei a ir eu mesmo no Pacaembu. Bom, você já imagina. Bom, sou corintiano, né? Pacaembu é sempre por isso. Fui no Parque São Jorge, já fui na Vila Belmiro assistir um jogo do Santos. Eu adoro futebol por si só. Eu sou de Jundiaí, eu ia no Jaime Sintra. Alô, pessoal de Jundiaí aí, deve ter alguém de Jundiaí. Mas eu ia também assistir no estádio de Jundiaí. Então sempre gostei muito de esporte, né? Meu sonho era ir numa Copa do Mundo de futebol. Eu fui, em 2018 eu fui lá pra Rússia assistir o jogo. Então eu sempre fui muito ligado em esporte, né? E quando eu vim pra cá, nos meses que eu cheguei aqui, na primeira semana que eu cheguei, falei, bom, tô na Europa, vou assistir algum jogo de futebol. Futebol europeu é um dos melhores do mundo, né? E, cara, olha só a coincidência. Teve um amistoso Barcelona e Celtic aqui no estádio. Um primeiro mês que eu cheguei aqui. Eu falei, cara, olha que paraíso. Vou assistir um jogo do Barcelona, do Messi, Neymar e Suárez. Suárez, que naquela época era voava. Assisti isso contra um Celtic, que era um time escocês, mas é um amistoso. É lógico que era pré-temporada, né? Sim, era pré-temporada, era no amistoso. O Barcelona ia tirar um pouco o pé, mas também não tem, mas não tem como também, né? Não ia amassar o coitado do Celtic, mas foi 3-1 pro Barcelona. Num estádio fantástico. Eu cheguei no estádio, assim, o estádio tem um lugar pra todo mundo, super bonito. Foi no Aviva. Foi no Aviva, exatamente. Que é lindíssimo o estádio, coberto e tal. Coberto, mas é coberto de vidro. Então, assim... Não, é sensacional. Foi acho que umas 5 da tarde. E aqui escurece tarde no verão, né? Então era 5 da tarde, mas parecia 3 da tarde. E depois terminou o jogo 7, mas era 7 da tarde, o sol entrando pelo lado. Assim, super bonito. Fala, cara, legal pra caramba, gostei, tal. Vamos ver os times de futebol. Logo nas semanas seguintes, teve um time que chama Dundalk. By the way, eu vou morar lá. Coincidência, não? By the way. O time de Dundalk, que é da Irlanda, um dos times daqui de futebol, jogou contra o Legia Warsaw pela pré-Champions League. Então tem uma pré-Champions League que os times que são piorzinhos tentam se classificar para conseguir uma vaga lá na Champions League. Então Barcelona, Real Madrid, já estão campeões da Europa, Espanha e tal. Na Inglaterra tem Liverpool, Manchester City e tal. Então esses já vão direto, e aí os ruizinhos e tal disputam a última vaguinha. Aquela zebra, né? É uma pré. É o que no Brasil a pré-Libertadores seria a pré-Champions League. E daí esse time o time da Irlanda, fez um jogo aqui no Aviva e ia fazer outro jogo lá na Polônia. Eu falei, olha só, imagina se os caras classificam para Champions League. Aí eu ia ver uma paraíso. Pô, não classificou, perdeu os 2 jogos. Mas foi, né? E aí eu comecei assim, pô, o esporte é legal, o futebol é legal, mas daí eu descobri o futebol deles é muito ruim. E eles têm uns esportes daqui, que é um outro, que depois talvez eu fale um pouquinho, mas a gente quer voltar pro eles têm os futebols, o futebol gaélico. E o hurling. Que é o esporte bem da Irlanda, que joga com a mão, joga com o taco. O hurling joga com o taco, o futebol gaélico joga com a mão. E esse é o esporte irlandês de fato. Só que eles jogam só aqui. Então, assim, você fala, pô, a Irlanda é campeã mundial de hurling. Não tem como ser campeão mundial que só joga aqui. Então, o campeão mundial de hurling é um time irlandês que joga local. Na Irlanda, porque não tem um time local, porque não tem campeonato mundial. O máximo que tem, assim, os irlandeses dos Estados Unidos fazem um timinho deles lá e jogam aqui ou jogam lá. Mas é mais amistoso, mas fica local. E o único esporte que a Irlanda de fato, impressionante e no cenário mundial, é o rugby. Por mais que talvez no Brasil não seja muito comum, né, em vários estados não ouvir falar do rugby... O rugby é sensacional. Eu que tô aqui há 6 anos, né, assim, eu sempre pensei assim, cara, é legal, porque eles têm uma paixão, um fanatismo mesmo, igual a gente tem pelo futebol, eles têm um fanatismo pelo rugby. Mas eu assim, legal, mas é uma coisa só aqui da Irlanda, assim, né? Tem outros times a nível mundial, mas é uma coisa mais aqui. Mas eu tive a real perspectiva na Copa do Mundo. Cara, na Copa do Mundo em Paris, na França, o negócio é bizarro. Tem uma fanfic
gigante que é igual de Copa do Mundo de mesmo. futebol, entendeu? Exatamente, Eu fui com o Alberto, me convidou pra ir, eu fui e falei assim, cara, Alberto, eu não tô acreditando que é tão grande assim, cara. Eu não tinha essa perspectiva de ser tão grande. Não, e é legal. E eu posso até, no final do vídeo aqui, deixar também alguns videozinhos que eu gravei dentro do estádio, cara, só pra registrar. O estádio que a gente foi assistir, dizem que a partida que a gente assistiu é a melhor partida de rugby da história do rugby. Porque foi um jogo sensacional. Depois a gente talvez vá pro negócio, porque daí eu dou aquela choradinha básica no final. É. Mas aí o que aconteceu? Eu fui assistir uns esportes gaélicos, né? Achei legal, interessante, mas é mais dinâmico. Daí eu falei, pô, mas o que a gente veste a camisa da Irlanda pra torcer? Que nem o futebol. Daí esse cara, não, o rugby. Daí eu comecei a entender o que era o rugby e tal, e comecei a gostar. Mas o rugby tem muito, assim... Eu lembro quando eu cheguei a ver, assim, tinha um preconceito. Falei, cara, esses brutamonte dando cabeçada um no outro. Que jogo doido, cara. Não faz Não sentido, faz né? nenhum sentido. Os caras querem um machucar o outro. Onde já se viu um agarrar e derrubar o outro? É um absurdo isso. Por que o cara não pega a bola e finta e não sei o que nem o futebol, que é um negócio mais bonito? Mas tudo bem, vou lá assistir. Comecei a assistir. É um jogo meio de xadrez, assim. Um jogo estratégico. Mas de caras gigantes e especializados pelo campo. Então eles jogam 15 pessoas, 15 contra 15, né? E o irlandês é apaixonado pelo rugby. Então ele tem os esportes gaélicos que são um negócio assim, ó, eu sou irlandês, eu jogo isso aqui, mas para defender a minha nação, eu quero o rugby. A minha nação é a Irlanda. Então eu sou irlandês. O hino deles, o hino do rugby deles, fala exatamente isso. Fala que eles se juntam, as 4 regiões da Irlanda, para atender o chamado da Irlanda, chama Ireland Call, o hino deles, né? Então, Sim. daí até o Matheus assim, fala, você tem que cantar esse hino na hora, se não cantar na hora, a gente vai passar vergonha. Eu cheguei a cantar um pedacinho lá, mas e o pessoal canta com sangue, impressionante, assim, realmente. É muito bonito. É lá futebol no Brasil, você vê um Fla-Flu, você vê um Corinthians e Galera Palmeiras. marcada, o pessoal fazendo ola, lembra? É sensacional, assim, e uma estrutura gigante, estrutura de Copa do Mundo mesmo, assim, entendeu? Bem bacana. E eu quero ir de novo, o próximo Copa do Mundo vai ser na África do Sul, vai ser na Austrália. É uma boa desculpa pra conhecer o sul da e a gente já tá aqui a gente já fez 2027, planos de ir pra quando 2027. chegar mais perto aí, a gente já comprar as passagens. Aquele negócio, compra a passagem, você vai? Não, já comprei a passagem, agora eu vou, agora tem que arrumar os Tem que arrumar um jeito. Foi meio que aconteceu com a Copa do Mundo. Falar, vamos comprar a passagem, daí a gente vê se a gente arruma o ingresso. Se não arrumar, a gente vai bagunça. A gente vai pra fanfic. Exatamente. E lá, porque às vezes acontece, um cara que desistiu, um cambista que comprou e não conseguiu vender, você compra. Aí, tudo bem. Acabou que funcionou, né? Funcionou. Foi muito legal, foi realmente. Muito legal. E aí, só pra falar, o rugby é esse esporte de pessoas, assim, vão batendo, mas é super respeitoso. Por exemplo, o rugby, só o capitão fala com o juiz. O juiz é a figura mais respeitada do campo. O juiz explica o que ele tá marcando. O juiz conversa com as pessoas e se o capitão vier falar, cara, eu não concordo, ele fala exatamente assim, I don't agree with your decision, could you see the TMO? TMO é o Television Monitor. É o VAR. É o VAR. O juiz fala, não vou ver. O juiz pode falar, eu tenho confiança que foi assim, mas em geral o juiz fala, vamos ver. Aí ele para o jogo, para no cronômetro, vai lá pra televisão, mas a televisão não é a televisãozinha dele, é o telão mesmo. Telão, passa a jogada tal. Aí o telão, não, volta um pouquinho mais pra frente. Não, isso pra trás, pra frente, realmente a bola caiu no chão, então eu confirmo o try. Então quando a gente pode falar, ele explica pro estádio também. Conforme a gente viu, a bola caiu no chão realmente, e foi try. 5 pontos pra você. Caramba. E o tal do try aqui, gente, é como se fosse o gol no Brasil, no futebol, e o touchdown do futebol americano, né? Exatamente. Aqui a gente chama de try, né? De try. Então, é quando ele pega a bola, passa do limite adversário. Então, e põe a bola no chão. Eu digo assim, que o rugby, pra quem conhece futebol americano e futebol, é um misto dos dois. Ou seja, é um jogo contínuo que você tem que levar a bola até o outro lado. Então não para, não fica os caras bloqueando. Então, você fica um time de um lado defendendo, outro time do outro lado atacando. E você tem que empurrar. Então, e não pode passar da linha da bola. Nenhum jogador pode passar da linha da bola. Então, todos os jogadores ficam de um lado pra trás da bola. Então, sempre ficando atrás da bola. Então, e você só pode avançar ou carregando a bola, ou chutando para frente, ou passando para trás.
Ou passando pra trás, por de trás, correr pra frente. Exatamente. Então você pode correr com a bola, você pode, o cara pode agarrar. E ele, assim, você não pode. Você pode agarrar, você pode segurar, você pode fazer. Só que você não pode bater, não pode dar voadoras. Então, assim. Não pode mirar na Não pode mirar cabeça. na cabeça. Então, é sempre Mirou na do cabeça, peito pra perdeu, baixo. filho. Exatamente. Se pegar na pescoço, assim, é cartão amarelo. Aliás, isso é legal. Cartão amarelo é 10 minutos fora. O que é uma enorme penalização pro time Enorme. que tá dentro, né? Porque Que é um falta a um menos jogador, por 10 minutos. E como a linha. Imagina você. Seria um pega-pega. Se você passa Deixar- por alguém e não tem ninguém na sua frente, Você vai embora, Você vai embora. e faz o try. exatamente. Então o que eles fazem? Eles têm que ficar defendendo, então vai o time para um lado, para o outro, pro outro. E às vezes cansa. E às vezes cansa e cai um cara no meio lá e se machuca. Não para o jogo. O cara tá machucado, não para o jogo. Quando a bola para, aí quando, sim. quando a bola para, mas assim, não para o jogo, e eles sabem, é uma honra para ele estar de pé jogando. Então, se ele caiu no chão, é uma desonra. Então, você nunca vai ver um jogador de rugby no chão fazendo o que o Neymar faz, por exemplo. Porque isso é uma desonra para ele e para o time. Então, você vai ver que às vezes com o braço meio torto, assim, torcido. O cara nem tá conseguindo andar direito, mas se o técnico acha que tem que continuar, ele vai continuar. E você vê, se alguém quiser assistir e fazer pergunta, cara, você vai ver pessoas sangrando no meio do jogo. O cara foi lá, bateu e às vezes pegou no cotovelo sem querer e tal, e tá sangrando. O cara vai lá, faz uma matadorinha e tal, camisa toda cheia de sangue, continua E jogando. continuou jogando. Continua jogando. Ou seja, quem vai decidir se vai sair ou não é o técnico. Ele não vai falar. Você nunca vai ver o cara fazendo assim. Jamais, jamais. Porque ele pedir pra sair é uma vergonha. Então, assim, ele luta até o fim. É tipo, eles são uns guerreiros mesmo. Assim, uns guerreiros extremamente educados. Então, são uns caras gigantes. Eu já fui conversar com eles. Parece que você está conversando com uma criança, assim. Cara, meu senhor. Todo tal. gentil, todo tranquilo. Então, assim, o cara tem 2 metros de altura, 150 quilos. E vem Eu conversar vi, com tem uma. Eu vou. Se eu conseguir, eu pego foto e jogo no final do vídeo também. Você encontrou com eles no aeroporto um tempo atrás. Eles estavam indo pra Nossa. Londres. Eu abracei todos eles. E Parece uma criança. meteu a assinatura na camisa. Foi sensacional. Foi muito, muito legal isso. Mas isso me fascinou, porque tudo que eu detesto do futebol, eles não fazem no rugby. No Ou seja, rugby. é torcida xinga. Por exemplo, a torcida não xinga. A torcida, aliás, tem um momento que é o chute pra trave, que todo mundo fica em silêncio. Todo mundo Foi um momento de silêncio. concentração Eles do respeitam batedor. o jogador. Então, falando, a torcida não tem que atrapalhar o jogador. A torcida tem que estar lá para incentivar o time. Então, quando o time tá atacando, isso sim. A torcida vai. Vai. Uma outra coisa Mas bem ninguém xinga ninguém. Ninguém xinga ninguém. É. Uma outra coisa bem legal que eu vejo é assim também, que como os caras são grandes e alguns caras são mais parrudo, mais gordo, assim, porque tem as posições diferentes. Tem um cara que é mais magro, mais forte, mais musculoso, porque o cara é corredor, que o cara que segura a onda tem mais força, mas tem uns caras gordalhão, grandalhão. No meio. Então eu acho que é um esporte mais inclusivo, entendeu? Nesse sentido, Porque o futebol, se você estiver pesadão, não vai, funciona, não, entendeu? Não funciona. Até uma vez eu encontrei com eles nesse dia lá. Eu falei, eu por coincidência, porque eu gosto muito da Irlanda, né? Por coincidência, não. Ele só usa verde, gente. Não, eu uso verde, mas eu tava com uma camisa da seleção. Eu não sabia que eles estavam lá. Daí eu falei, olha aqui. Aí eu abri assim, mostrei. Eu tô aqui, é nóis, tipo, em inglês, né? Mas não mandei um isui. Né? Mas isso é sempre fácil acontecer, que você tá sempre vestindo roupa verde. Uma hora ia dar certo, né? Uma hora ia dar certo. Eu cheguei lá Não, se vocês conseguiram olhar pela câmera, até a calça dele é verde, gente. Até a calça é verde. Não, até meu sapato. Até o sapato é verde. Eu gosto muito. Ele é muito fanático pela Irlanda. Aí o que aconteceu? Eu encontrei esses caras ali e eu já sabia que os caras são simpáticos. Cara, eu fui lá, encontrei eles estavam tomando café. Deu, vamos lá, cara dele. Posso bater uma foto de vocês? Dele? Todos eles viraram assim. Começaram a dar joinha, assim, como se fossem meus melhores amigos. Assim. Daí eu falei, cara, seguinte, vamos lá em Londres, vamos ganhar desses ingleses e tal. Bati no peito assim e falei assim, eu ia jogar também, eu sou quase um number 3. Number 3 é o gordão que foi no meio. Mas eu falei, eu não sou forte o suficiente, mas gordo eu sou. Muito bom, mas gente. Mas eu encontrei um deles lá, daí eu falei, cara, que tem um dos jogadores que ele é novo, é o Jack Crowley. Ele entrou agora pra substituir uma lenda. Imagina que tem que substituir o Pelé. E esse cara tá substituindo o Pelé da Irlanda, que antes era o Johnny Sexton. Sim. Você lembra? Sim, eu lembro. Foi o cara que mais pontos. Mais ganhou, mais ganhou Six Nations e tudo mais. Esse cara tá substituindo ele e a galera fala,
a gente não sente falta do outro jogador. E eu fui falar isso pra ele. Falei, Jack, você tá jogando tão bem, que eu não sinto falta do Pelé. Daí o cara deu uma risadinha assim, daí eu falei, vai lá E e arrebenta, né? Daí você vê como eles são educados. Depois ele vai mostrar a foto. O cara é um dos mais baixos do time. E ele é uns 10, 20 centímetros mais alto que eu. E ele falou, yes sir, yes sir, yes sir. Do tipo... Yes, sim senhor, sim sim senhor. senhor. Do tipo, cara, eu não sou senhor, mas tudo bem, vamos lá. Tô mais pra ser o seu torcedor. E ele é de Cork, né? Ele joga no time do Munster aqui. É, do Munster aqui de Cork. Que é Limerick aqui de Cork, né? Sim. Que é do sul dessa região. Então, o rugby, como que o rugby ficou tão forte na Irlanda? Em vez de eles terem timinhos pequenos, eles falaram, ó, os timinhos pequenos vão ceder jogadores Da província. da seleção da província. Que daí, em vez de eu ter 30 times de rugby e ver quem é o melhor, eu pego e faço só 4. Então, o time lá de Dublin é o Leinster. Então, é uma seleção, que nem você falou. É uma seleção das províncias, daquela região. Daquela região. Que tem, por exemplo, uns 10 jogadores da seleção da Irlanda. É uma seleção dos condados daquela província. Exatamente. Essa é a frase correta. Exatamente. Porque a Irlanda ela é dividida em 4 províncias e tem 26 counties, que são os condados, Isso. né? A gente aqui, Exatamente. a divisão aqui é feita assim. Então, eles juntam, então, tem o Leinster, seria do leste, né? Tem o Munster, que seria do sul, o Connacht, que seria o oeste, e tem o norte, que é o Ulster. Sim. Então, esses 4 times, em geral, ultimamente o Leinster tá muito bom, que é o time que eu vou no estádio. Aliás, daqui 2 semanas tem um jogo também, que eu fui semana passada no jogo, sensacional. Tem esses times, eles, por ser 4 em vez de ser 20, os 4 são geralmente bons, né? Porque pega os melhores jogadores. de cada condado. E todos eles têm pelo menos assim, cada time tem pelo menos uns 4 jogadores de E seleção. é legal também que eles se respeitam muito bem, porque acaba que depois os melhores desses 4 times jogam na seleção da Irlanda e eles se conhecem. Que é mundialmente famosa. Que é né? mundialmente famosa. E é engraçado que a seleção da Irlanda é aquela seleção tipo Holanda, assim. Ainda não conseguiu dar o resultado, joga bonito, joga bem, mas sempre dá aquela escapada na hora que é o jogo que a gente foi. Eu fui na Copa do Mundo no primeiro jogo da Irlanda, que foi contra a Romênia. A Irlanda destruiu, eu falei, cara, legal demais, eu tenho que assistir outro jogo. Aí fiquei procurando ingresso, consegui um ingresso para assistir Irlanda e Escócia. Fui lá para Paris, assistir Irlanda e Escócia. Sensacional o jogo, me diverti pra caramba, mandei umas mensagens pro Matheus. Matheus, caramba, você tem que vir. Tem que vir, é sensacional. Semana que vem eu vou vir assistir o próximo jogo. Você não topa? quer vir? Eu tava no aeroporto voltando de Paris pra Dublin. Falei, Matheus, você topa? Eu achei uns voos aqui da Lufthansa. Fazendo escala. Nossa, velho, a gente foi da Irlanda pra Alemanha, da Alemanha pra Paris, velho. Tipo, só porque não tinha voo. Não tinha voo, porque todos os irlandeses estavam indo pra assistir o jogo. E assim, na hora o Matheus comprou lá. Fica a pergunta, Alberto, o que você me chama que eu falo, não vou? Puta, tá difícil. Assim, é só chamar. O Matheus é assim, se você não quer que ele vá, é melhor nem falar. Não fala por se educação. Chamar... E se chamar ele por educação, vai aceitar. Não, por educação, sempre é ter. É assim mesmo. Não, mas é sempre... É que o Matheus é ponta firme, assim, se falar... E se não der, não deu. Não é porque ele tá... mas normalmente dá. Sempre dá. A gente tá aí com planos até no show da Sandy Júnior. A gente foi lá pra levar as esposas. As esposas. E a gente tá com planos aí de ver a Champions League esse ano. A gente tá com planos de ver uma corrida de Fórmula 1 em algum lugar aí. Na Hungria, né? Na Hungria. Budapeste. É porque eu não conheço a Hungria ainda e tava querendo dar uma volta lá e ainda levar as esposas pra dar umas voltas, né? Tem que agradar, né? E a gente tá sempre com o esporte, a gente tá sempre tentando fazer alguma coisinha. Exatamente. Que eu acho que o esporte não é só a partida em si. Por exemplo, a gente foi, você lembra? A gente foi ver no FanFest, a gente ficou lá no hostel, depois... A gente ia no jogo do dia seguinte. Mas ele chorou tanto? Não, eu tava pintando. Imagina, uma das sensações mais difíceis, assim. Você torceu. Eu tinha confiança que ia ganhar. Um dia, lembra que a gente foi passear por Paris? A gente encontrava as pessoas falando, cara, eu acho que hoje dá, cara. É hoje que a gente vai passar pra semifinal. É isso aí. Então, eu encontrava o pessoal da Nova Zelândia, que foi o time dos All Blacks, né? Os caras dos All Blacks falavam... eu acho que não vai dar. Acho que não vai dar. Acho que vai ser Irlanda. Vocês estão com um time muito melhor porque a gente tinha ganhado a Six Nations, né? Tinha ganhado Six Nations invicto. Você já ganhou todos os times, Inglaterra, França, são times muito bons. E tinha ganhado do All Blacks também, num amistoso. E tinha ganhado da África do Sul. Tinha ganhado todo mundo. Fazia 16 jogos sem perder. Era uma das maiores sequências sem perder. Então, era um time assim que não dava pra postar contra.
E era o último jogo última Copa do Mundo do John Sexton. Que era o Pelé deles lá. Que era o cara que tava no auge, né? Ele queria assim, esse era pra completar, ele já ganhou tudo. Ele era só pra completar. Falar que você precisa ganhar uma Copa do Mundo. A gente ainda tem fé que o Neymar vai trazer a próxima Copa. O Neymar vai trazer a próxima Copa, eu confio. Tá mais que o Vini Júnior vai trazer a próxima Copa. Eu confio. Não, eu confio no Neymar, eu confio. Mas aí a gente foi, eu liguei pro Matheus, vamos, cara, eu acho que dá pra ganhar, vai ser um sensacional. Fomos lá, chegamos acho que um dia ou 2 dias antes, Chegamos um dia antes. Aí no dia do jogo, de manhã, a gente acordou cedinho, eu passei meu gel na cabeça, tal, o gel verde e tal, mas não pintei a cara ainda. Aí fomos lá passear, tal, por Paris, que até eu falei pro Matheus, cara, Paris é foda, cara. Toda vez que eu vou lá, dá vontade de ver a Torre Eiffel, dá vontade de descer a Champs-Élysées. Por que será, né, gente? Por que será, né? É muito bonito lá, então mesmo que seja assim, eu já conheço e tal... Pô, mas vamos lá dar uma volta. A gente foi, deu a volta, encontrou um monte de gente e tal. Fomos na FanFest. Fomos pra FanFest. E ficamos lá. A FanFest é do lado do estádio, né? Então a gente já tava, sei lá, 20 minutos do estádio a pé. Ficamos lá e começou a chegar gente. Aí comecei a pintar, o Matheus fez um videozinho, deu pintando. Eu fiz uma time-lapse. E só pra falar, não tem só uma FanFest, tem 2 FanFest. Uma na parte central, de pessoas que geralmente não compram um ingresso muito grande. Exatamente. E tem essa FanFest que é do lado do estádio. Que a galera faz esquenta ali antes do estádio, antes do jogo. Fica fazendo festa, fica tocando banda, fica... Cara, é sensacional, assim. E assim, você fala... mas então é só a Irlanda fica de um lado... Não, cara, todo mundo junto. Todo mundo junto. E chama o cara pra dançar, e vai... E todo mundo... E o mais interessante que eu acho do respeito que tem o rugby, as pessoas estão bebendo cerveja. As pessoas tomaram 1, tomaram 2, tomaram 3, tomaram 4. E todo mundo na santa paz, abraçando. Você não vê nada. Não vê nada. A gente assistiu o jogo, foi um jogo difícil, foi um jogo tenso, foi um jogo brigado. Assim, como eu falei, provavelmente um dos melhores jogos da história. Foi assim, até o último minuto. Apesar da Irlanda ter perdido. Mas foi porque foi um jogo disputado. Foi um fazia, outro fazia, outro fazia. Até o último segundo mesmo. Porque o jogo só acaba quando o time que tá atacando desiste. Ele fala, eu quero acabar o jogo. Chuta a bola pra fora e acaba o jogo. Então, tinha passado o tempo normal e a Irlanda estava perdendo por 4 pontos. Então, precisava fazer um try. E a Irlanda é boa, mas é 80 minutos os caras lá. Não corre. Daí fala, cara, vamos... Então, o que tem que acontecer? A Irlanda tinha que fazer um try. Tinha que passar a bola. Só que o rugby, depois vocês conhecem um pouco mais, normalmente você joga a bola pra frente, daí pressiona pro cara, tenta roubar a bola e tal. Você fica devolvendo, mandando a bola pro adversário pra você tentar roubar dele lá mais perto da área. Ela não podia mandar. Ela não podia mandar, porque se ela mandasse a bola pro All Blacks, o Blacks chutava pra fora e acabou o jogo. Então... É porque, só pra poder, quem tá assistindo, entender um pouco... O jogo do rugby, ele não acaba quando o tempo acaba. No futebol, o tempo acaba, o juiz apita, acabou. O jogo, O jogo do try, ele pode durar até meia hora, até 10 minutos, o tempo que for. Até a bola sair. Entendeu? Até o time que tá atacando jogar a bola pra fora. É até a bola sair. Sim, mas se você mandar a bola pro time de defesa, ele vai mandar a bola pra fora. Sim, porque ele tá ganhando. Exatamente. Entendeu? Ele tá ganhando, joga a bola pra fora, porque acabou o jogo. Exatamente. Então a Irlanda tava com a bola e precisava fazer um try, 4 pontos de diferença. E não queria jogar a bola pra fora do jeito não. Então ela ficava tocando, ia, e não podia perder a bola. E tinha que ficar tocando. E no fundo você tem que empurrar o time, porque o outro time também vai ficar segurando. E ia empurrando. E tava perto já. Eu lembro que tava perto, mas assim, passou tipo quase 40 passes de um pra lado e pro outro. Imagina, 40 passes sem errar. E a galera agora vai, porque se fizesse o try, o estádio ia... É loucura. E é loucura, porque era 70%, 80% da torcida era irlandesa. Você via assim, o estádio todo verde. É a maior que... Até porque o time era da Nova Zelândia, né? Nova Zelândia é muito longe e tinha muitos torcedores da Nova Zelândia, né? Mas é longe. E a Irlanda é aqui do lado. E os torcedores da Nova Zelândia eram mais franceses torcendo contra a Irlanda, assim. Não que o francês não gosta da Irlanda, mas assim... É porque tem a rivalidade do futebol, do rugby. Então, assim, você via lá, mas até os franceses... Porque a Irlanda tava jogando tão bonito que os franceses também se... Você via francês com a camisa da Irlanda. No final das contas, a gente quer ver um bom jogo. Exatamente. E aí foi. E daí, quando eu tava lá passando a bola, e eu tava na beira a gente pegou um lugar bem perto do campo. E eu tava lá, vai, agora mais um passe. E no 37, no 38, o cara derrubou a bola. Ele derrubou a bola no chão. Só que quando derruba a bola no chão pra frente, você não pode pegar, porque passe, lembra, é só pro lado ou pra trás. Então, se com a mão você derrubar a bola pra frente, você não pode pegar. É o adversário que pegar. Aí o cara jogou a bola pra frente, aí o cara da Nova Zelândia pegou a bola e chutou pra fora. E acabou o jogo. Cara, eu não aguentei minhas lágrimas, assim. Cara, eu comecei a chorar copiosamente, assim.
Porque era uma energia, assim. O Matheus viu assim, a galera comemorando, assim, é uma puta festa. E tava todo mundo numa puta festa. E virou um puta velório. Naquele momento, assim, você via assim. Até os caras do All Blacks comemoraram meio contidos, assim. Porque foi um choque. Cara, porque se a Irlanda ganhasse, era uma puta festa. A Nova Zelândia ganhou, cara, ninguém tava preparado pra isso. E se perder? Falaram, não vai perder. Aí quando perdeu, a gente saiu. Mas assim, foi triste, a gente saiu, todo mundo triste, todo mundo se cabisbaixo, tava meio lamentando. Zero incidente. Zero problema. Pegamos o trem, voltamos pro nosso hotel. De boa. Zero problema. A galera não tava cantando. No outro jogo que eu fui contra a Escócia, a galera voltou cantando, feliz. Tá. Ali, zero, todo mundo chateado. Pegamos o trem, voltamos pra casa. Cheguei no e aí, hostel lá. Eu já vou... cara, só pra terminar, vou fazer só um último relato aqui. No dia seguinte do jogo, que a Irlanda perdeu, a gente ficou ainda em Paris mais 2 dias. E a gente foi dar a volta na rua, foi pra FanFest, porque a gente podia curtir lá ainda. Mas a gente tinha o ingresso do jogo, você lembra? Sim, mas o que eu quero dizer é que, como eu falei que ele só veste verde, ele só tinha roupa verde. E aí ele usou roupa verde no dia seguinte e todo mundo que tava lá pro jogo tá lá. E aí, não deu, né? E aí, não deu. Putz, mas daí a gente assistiu outro jogo, por exemplo. A Irlanda normalmente tem as críticas com a Inglaterra. Daí assistimos o jogo do Fiji contra a Inglaterra, torcendo pra Fiji. Vai lá, Fiji. A Fiji perdeu também. Oh, meu Deus, que azar. Mas muito bom, Alberto. Muito bom o papo aqui hoje. Deixa eu fazer uma pergunta final aqui. A pergunta final é que sempre que eu faço é assim, né? A gente já tem aqui um tempinho. A pergunta é assim, qual que é a sua palavra de motivação pro pessoal que tá assistindo a gente do Brasil ou pra galera que já tá aqui na Irlanda que tá assistindo pra conseguir ter resiliência e perseverar, assim. Certo, continuar, se conseguir um emprego na área dela. O que você dá de motivação, assim? Olha, eu acho que sim, tem algumas coisas... Bom, eu tenho que falar, vou falar aí pra câmera, né? Isso, manda ver. Eu acho que assim, tem coisas e coisas. Planejamento é muito importante. Então tem um pessoal que fala do só vem, que virou até uma piada, né? Só vem. Eu acho que é legal você correr algum risco, mas não é assim, eu vou sem nada e lá eu vejo. Isso é arriscado. Então o só vem do tipo, você fez sua lição de casa? Fiz. Então vem. Então vem porque você tá assim, você quer. E vai ser difícil no começo, vai ter problema de moradia, você vai conhecer gente sacana, mas você vai conhecer muita gente que vai te ajudar, vai conhecer gente assim que... É aquele negócio, tem algumas coisas, alguns perrengues que você vai ter que passar, que se você não passar, as coisas boas não vão acontecer. E eu vou dar assim, só um resumindo do que aconteceu na minha vida. Então, vim aqui pra Irlanda, comecei a trabalhar, arrumei emprego, não sei o que. A minha esposa se empolgou, quer dizer, eu nem conheci ela, pode até fazer um outro, ela vai contar as coisas. Mas a gente se conheceu, eu vim pra cá, a gente deu um match no Tinder. E eu tava aqui já, daí a gente começou a conversar, daí eu lembro que ela contava as histórias do namorado que ela tava saindo lá. Por quê? Porque era impossível a gente um dia se encontrar. E um dia ela veio pra cá, e agora a gente tá casado, a gente tá comprando uma casa, compramos um carro esses dias. Pô, legal. Então, funciona. Pensa lá na frente, assim, você vai passar por algumas coisas e algumas coisas vão ser difíceis. Não desiste. Conversa com pessoas. Você tem o Matheus aí, manda mensagem pro Matheus, o Matheus me manda mensagem pra mim. Eu já ajudei muita gente a vir pra cá. E assim, tem aquela vibe assim também, né? Acredita no processo, né? Sim. Vai ter coisa ruim, vai ter dia que você vai se perguntar assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas amanhã o sol nasce de novo. Isso. Ele é um novo dia. Sim. Às vezes o sol não nasce, porque tá nublado. Ou seja, o sol nasce, mas não tem sol. Não, aqui a gente é conhecido pelo eclipse constante, né? Quando eu falando, vai ter um eclipse nos Estados Unidos, a gente já sabe como funciona. Já sabe como funciona todo dia. Todo dia tem eclipse. Mas muito bom, pessoal. Muito bom, muito bacana o episódio aqui de hoje. Conversei com o Alberto Duarte, esse cara aqui que é como um irmão pra mim, né? A gente tá aqui junto aqui há bastante tempo. Temos muita história pra contar aqui. Se for ficar aqui, não vai ficar aqui muito tempo. A gente vai perder a festa da caridade que tem pra fazer hoje. A gente vai um dia a gente pode fazer um negócio de caridade, né? Contar como que é as histórias. A gente adora fazer trabalho voluntário pra caridade. E hoje ele tá aqui, ele é de Dublin, né? Ele mora em Dublin. E ele tá aqui porque a gente vai fazer uma parte de caridade mais tarde. E aí aproveitamos, estamos aqui gravando esse episódio. Com certeza ele vai voltar aqui no futuro, porque tem mais histórias aí pra contar.
A gente não falou, por exemplo, de Drive License, ele é bem polêmico esse assunto, deixa para um próximo. Quem sabe eu consigo tirar minha Drive License lá, né? Ainda não consegui, a gente tá no meio do processo. Porque é realmente complexo. Mas é isso, se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário, eu vou estar pedindo ao Alberto para retornar. E vou tentar deixar depois da vinheta, no final, um pouquinho uma foto ou um vídeo nosso no estádio rugby, lá de Paris, no jogo de rugby. Só pra vocês terem um pouquinho e ver como aquele é que é. do Leinster. Ah, não, aquele do Aviva que a gente foi. Também. Tudo cheio de perigo. Vou fazer um compilado. Com meu filho lá. Vou fazer um compilado. Legal pra caramba aquele dia. Beleza, então, pessoal. Valeu. Impulso Podcast. Se inscreve no canal aí. E até o próximo episódio. Vamos torcer pra Irlanda no próximo Six Nations, hein? E na Copa do Mundo também. Também. Valeu. Tchau, Valeu, gente. Tchau.